Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 80 do e-book sobre tabela verdade. Esse e-book tem 100 questões, essa é a nossa questão 80. Caso você não tenha o e-book ainda, o link está na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Assinale a alternativa que contém a proposição que define corretamente a seguinte tabela verdade. Então, uma dessas proposições aqui vai definir essa tabela verdade, está sendo representada aqui por uma interrogação. Nesse caso, nós vamos ter que montar as tabelas verdades de três tipos de proposição, né? De quatro, aliás, né? Nós temos aqui o ou, note que aqui aparece o ou, aqui aparece o e, aqui aparece o se então, que é o condicional, e também aparece o bicondicional. Então, vamos usar quatro, apenas o ou não vai ser utilizado. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui a tabela verdade completa. Apenas essa daqui, ó, que é o ou, não foi utilizada na questão. Agora, uma das conferências que a gente vai fazer é o seguinte: na tabela verdade completa, eu sempre começo com verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Vou observar se essas linhas estão exatamente do mesmo jeito. Dependendo da questão, a banca pode mudar. Como elas estão, eu posso analisar de cara essa daqui. Ó. Qual é o resultado lógico dessa proposição aqui? Ó? P, se e somente se que. O resultado lógico seria esse: verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Nesse caso aqui, ele está dizendo que vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então já está fora. Já sei que não vai ser a letra E. Agora eu vou testar essas outras. Para testar essas outras, note que eu tenho negações. Se eu tiver o conhecimento de negações, eu posso aplicar aqui nesses dois casos. Posso aplicar direto o conhecimento de negações, ou eu posso montar a tabela verdade do jeito que está aqui. Então, eu vou colocar aqui ó, duas proposições, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e vou ter aqui ó, falso com falso. E vou fazer a primeira aplicação. A primeira aplicação vai ser P ou não P e Q. E eu vou substituir esses valores lógicos, tá? É uma questão que você pode fazer com tranquilidade, que com certeza vai acertar. Então vai ficar, ó, verdadeiro ou não, tá? Uma negação de verdadeiro e verdadeiro, certo? Substituir aqui os valores lógicos no lugar de P e Q. Como eu tenho um ou, lá na minha tabela verdade do ou, existe um detalhe, né? Que quando um dos dois é verdadeiro ou ambos verdadeiros, o resultado lógico é verdadeiro. Então eu já sei que essa linha aqui, ó, como eu vou fazer um ou, eu vou ficar com ela verdadeira. Então, em todos que o P é verdadeiro, eu já posso colocar direto, aqui no caso, verdadeiro e falso, e o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, já garanti essas duas aqui verdadeiras. Aqui vai ficar falso ou a negação de falso e verdadeiro. Estou substituindo aqui no lugar de P e no lugar de Q, utilizando essa daqui. Como eu tenho um i, dentro do i eu vou ter o seguinte, ó, se uma das duas for falsa ou as duas, o resultado lógico é falso. Então, isso aqui fica falso, porém, quando eu faço a negação, passa a ser verdadeiro. E tendo um ou com um dos dois verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Aqui eu vou ficar com falso ou a negação de falso e falso. Falso e falso, resultado lógico é falso. A negação de uma proposição que é falsa a torna verdadeira. Então, nesse caso aqui também vai ser verdadeiro. Note que a tabela verdade ficou todo mundo verdadeiro. Quando uma tabela verdade ela apresenta todos os valores lógicos verdadeiros, a gente chama de tautológico, tá? Aqui é uma tautologia. Ah, se fosse todo mundo falso, seria uma contradição. E aí, nesse caso, o último aqui também ficou verdadeiro. E na nossa tabela é falso. Então, eu vou pular para a próxima. Eu vou fazer com bem calma, que é para poder trabalhar realmente também essa parte de construção da tabela verdade. Então, eu vou ter P ou P e não Q. Vou colocar aqui o valor lógico de P, ó, verdadeiro, ou qualquer coisa que eu colocar aqui, o resultado lógico fica verdadeiro, porque eu já tenho um verdadeiro. Então, verdadeiro, ou, no caso, o que der aqui, ó, essas duas primeiras linhas sendo verdadeira, eu já estou garantindo aqui, ó. Esses dois são verdadeiros. Agora eu vou para o terceiro. Tá? O terceiro aqui eu vou ter o seguinte, ó. Falso para P. Vou ter um ou. O meu P é falso. E não que, se a minha proposição que ela é verdadeira, a minha proposição não que é falsa. Então vai ficar falso e falso. Fica falso. E aí eu vou fazer esse ou entre duas proposições falsas. Resultando em falso, que já é diferente daqui. Então, já posso até pular para o próximo. Se quiser fazer a linha de baixo, vai ser falso ou falso e
não falso. Aí aqui eu tenho, a negação da proposição falsa fica verdadeira. Quando eu faço o "e" aqui entre falso e verdadeiro, também fica falso. E quando eu faço o "ou" entre falso e falso, fica falso. Também não é essa, tá? Vamos fazer agora a letra C. Na letra C eu já tenho aqui, ó, uma bicondicional, então eu posso pegar direto esses valores aqui, ó. Bicondicional entre os dois é esses dois. Então quando eu for fazer aqui o bicondicional com esse condicional, né, que é o "se então", entre a negação de P ou não Q, é bem grande aqui, eu já vou pegar esses valores lógicos dessa tabela. Eu posso até colocar aqui embaixo, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Vou fazer o condicional entre essas proposições. Só que antes de fazer o condicional, eu vou lembrar o seguinte, ó. Meu condicional ele só vai ser falso se tiver essa linha aqui, ó, verdadeiro e falso, que gera um resultado falso, tá? Se começar com falso, o resultado lógico é verdadeiro. Então, independente do que eu coloco aqui, ó, independente do que eu coloco aqui, essas duas eu já garanti que o resultado lógico é verdadeiro. Agora essa e essa eu vou ter que fazer porque dependendo, né, se ela for verdadeira fica verdadeiro, e se ela for falso o resultado lógico é falso. Então vamos fazer aqui essa daqui primeiro, né. A negação de P, que é uma proposição que eu estou pegando aqui a primeira linha, ó, verdadeiro ou não que, se o que é verdadeiro, não que é falso. Não que. Verdadeiro ou falso vai gerar o resultado lógico verdadeiro. E a negação de uma proposição verdadeira torna ela falsa. Verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Está fora, porque eu preciso que fique verdadeira. Então, a tabela verdade que tem que dar certo vai ser essa daqui, ó. Essa daqui tem que dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa última para a gente poder fazer a letra D, que é a que vai dar certo, tá? É para dar certo, né? Se nenhuma das outras deu certo, então essa daqui é a que tem que dar certo. E eu vou pegar ela direto. Então, na letra D, eu vou ter P ou Q, se e somente se, não P. E aí a gente coloca todos os valores lógicos certinho, ó. Verdadeiro ou qualquer coisa gera verdadeiro. Verdadeiro ou qualquer coisa gera verdadeiro. Já coloco esses dois, já garanti esses dois aqui. E agora eu vou ter falso ou proposição que. Nesse caso aqui, ó, nessa linha, a proposição que ela é verdadeira. Então você coloca o Vzinho aqui, se e somente se, nega a proposição P. A proposição P aqui, no caso, ela é falsa. Negação de falso passa a ser verdadeiro. Verdadeiro, se e somente se verdadeiro, eu estou pegando essa linha aqui, ó, a primeira, na tabela verdade do bicondicional. Então, o valor lógico aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro, gerou verdadeiro. A última linha agora, ela tem que ser falsa para poder bater certinho. Então, vou ter aqui, ó, proposição P. Vou pegar essas duas aqui, ó, P e Q, para poder utilizar. Falso ou falso, se e somente se. Proposição P aqui, ó, vai ser não falso. Então, não falso é uma proposição verdadeira. Falso, falso, se e somente se verdadeiro, gera um resultado lógico falso. E quando eu tenho um ou, que as duas proposições são falsas, o resultado lógico é falso. Então, a alternativa correta aqui na questão 80 é a letra D. É uma questão que exige que você aplique bastante a tabela verdade. Eu considero uma questão essencial para quem está estudando para concurso, porque você consegue praticar muita coisa aqui e uma das coisas essenciais para fazer a prova, que é a velocidade, né? Fazer isso aqui com velocidade. Então, a alternativa correta da questão, letra D. Caso você queira baixar os materiais, né, ou as questões, no caso, as 100 questões, o link está aí na descrição do vídeo. Se quiser fazer um Pix solidário e ajudar o professor, QR Code está aqui, chave Pix também. Vejo você na próxima resolução.